Num mundo onde deuses observam secretamente os humanos das sombras e quando a noite cai, fantasmas e monstros aterrorizantes vagueiam livremente, uma criança nasce com um destino sombrio. Mas a sua vida está longe de ser normal. Quem o cria é o seu avô, que se transformou em algo como um monstro psicopata. Todas as noites, o velho perde o controle, corre para o interior da floresta e caça monstros como uma besta. Quando o rapaz ainda era jovem, uma família poderosa roubou-lhe algo extremamente precioso, o feto divino, um poder que poderia ter abalado todo o mundo do cultivo, mas ele recusa-se a desistir. Sob o treino brutal do seu avô, ele fica mais forte a cada dia. O velho força-o a passar por treinos rigorosos, banhos medicinais e sopas aterrorizantes feitas de insetos venenosos e criaturas peçonhentas. Mas o seu verdadeiro mestre é alguém ainda mais misterioso. No fundo da floresta, um homem morto está pendurado numa árvore antiga. Qualquer um pensaria que ele é apenas um cadáver, mas na realidade, ele é o mestre oculto do rapaz. Com ele, o rapaz aprende uma verdade importante: este mundo é cruel e só os fortes sobrevivem. E a partir desse dia, o rapaz faz um voto. Um dia, ele recuperará o seu feto divino e fará todo o mundo do cultivo tremer. Então, sem perder mais tempo, vamos começar a história. Numa floresta pacífica, dois pequenos pássaros aconchegam-se num galho. O momento de silêncio é subitamente quebrado quando o casco de um cavalo bate no chão debaixo deles, assustando-os e fazendo-os voar. Uma caravana atravessa a floresta em alta velocidade. Na frente, cavalga um homem com um cavanhaque. A sua expressão é séria enquanto incita o seu cavalo a avançar. De repente, os seus olhos arregalam-se. Ele puxa rapidamente as rédeas, forçando o cavalo a empinar e a parar. Ele levanta a mão, sinalizando para toda a caravana parar. Parado em silêncio no meio da estrada, está um rapaz a bloquear-lhes o caminho. Um comboio de guardas escolta uma carruagem ornamentada através da densa floresta. Um guarda reporta a senhora dentro da carruagem. Minha senhora, estamos perto do nosso destino. De repente, ele repara numa criança parada ali perto. Minha senhora, há uma criança ali. Talvez possamos pedir-lhe informações. A mulher dentro da carruagem concorda calmamente. Uma criança deve ser inofensiva. O guarda aproxima-se do rapaz que está parado em silêncio ao lado de uma árvore. Ele tira uma pequena peça de prata e oferece-a ao rapaz. Miúdo, viste outras crianças por aqui? O rapaz olha para ele com curiosidade. O guarda continua. Estou à procura de umas crianças estranhas. Elas parecem-se com bonecas de porcelana. O rapaz recusa educadamente a prata. O meu avô disse-me para nunca aceitar coisas de estranhos. O guarda sorri com desdém. O meu nome é Fang Hai. Ele levanta a prata novamente. Agora que sabes o meu nome, já não somos estranhos. Pensa nisto como um pagamento pela informação. O rapaz de repente sorri maliciosamente. Ele apanha um pequeno objeto brilhante e põe-no na boca. Depois, ele fala enquanto mastiga. Estás à procura de crianças? Elas têm mais ou menos esta altura, menos de um pé, e andam em grupos. Os olhos do guarda arregalam-se em choque. São elas. Ele vira-se rapidamente para alguém atrás dele. Elas estão mesmo aqui. De repente, uma força invisível embate violentamente na carruagem. O teto estilhaça-se instantaneamente. Das profundezas da floresta escura, um par de olhos brilhantes e ameaçadores aparece. O rapaz fica paralisado de choque. Uma misteriosa aura azul envolve-o de repente. Ele olha para trás nervosamente enquanto uma voz vinda de trás tenta tranquilizá-lo. Uma mulher com um manto roxo aparece de repente diante do rapaz. Ela sorri gentilmente. Irmãozinho, viste umas bonecas de porcelana por aqui? O rapaz, Xiaoxi, olha para ela nervosamente. Depois, ele sorri de forma radiante. Irmãzona, és mesmo bonita. És ainda mais bonita do que alguém chamada Juyukai. A mulher cora ligeiramente, mas parece confusa. É um nome estranho para uma rapariga. Depois ela pergunta novamente. Podes levar-me até essas bonecas de porcelana? Xiaoxi pressiona um dedo nos lábios e sorri astuciosamente. Claro. Ele leva-a para o interior da floresta. A floresta escurece gradualmente com um tom vermelho profundo. A mulher para. De repente, uma figura sombria está pendurada num galho de árvore por cima dela, e atrás dela aparece outra mulher, Juyukai. Ela sorri sinistramente. Nesse momento, um monstro esquelético horrível com uma língua comprida avança de repente. A armadilha é revelada. A mulher de roxo olha novamente para Xiaoxi. Então, tu és o irmãozinho que eu procurava. Xiaoxi acena calmamente. Ok, eu entendo. Ela vira-se para os seus homens. Peguem na criança. Vamos embora. Noutra cena, um cavaleiro galopa pela floresta. Atrás dele, um corpo está pendurado numa árvore morta. Noutro lugar, um homem aterrorizante com uma máscara de caveira dá uma ordem. Xuxi, lida com o grupo que se aproxima.
Entretanto, a mulher e a sua comitiva viajam pela floresta enevoada com Xiao Xi. Xiao Xi aperta subitamente o estômago. Estou com fome. O meu avô está à minha espera em casa. Posso ir comer primeiro antes de vos levar lá? A mulher sorri ligeiramente. Ela tira um pouco de carne seca. Isto é carne de bestas espirituais. É muito melhor do que o que quer que comas em casa. Ela entrega-lhe um pedaço. Experimente. O atendente dela então pergunta, miúdo, qual é o teu nome? De onde você é? Enquanto mastigava a carne seca, o menino responde, meu nome é Xiao Xi. Eu sou da aldeia Omp. Todos me chamam de pequeno honesto porque eu nunca minto. A mulher afaga suavemente a sua cabeça. Xiao Xi agradece-lhe alegremente pela comida e corre à frente para mostrar o caminho. A mulher e o seu atendente observam-no. O atendente fala com surpresa. Minha senhora, o rapaz. A mulher assente lentamente. Ele é um cultivador. Com apenas 10 anos, ele já alcançou o reino do feto divino. Isso faz dele um gênio. Enquanto Xiao Xi continua a comer, um santuário divino azul brilhante aparece atrás dele, mas o atendente revela subitamente uma verdade chocante. Minha senhora, embora ele tenha um santuário divino, o feto divino dentro dele está ausente. A mulher franze a testa. Como é que isso é possível? O atendente explica friamente. No mundo mortal, possuir um tesouro é um crime. Um clã poderoso deve ter descoberto o seu talento e roubado o seu feto divino para o transplantar para um dos seus. Sem o feto, um cultivador é como uma árvore sem raízes. A energia espiritual da carne seca apenas reviveu temporariamente o santuário vazio. A mulher finalmente entende. Então o poder dele é apenas uma ilusão. O atendente assente. Já é um milagre ele ter sobrevivido à operação. Devem ter-lhe aberto o crânio para o tirar. Enquanto eles falam, a aura azul à volta de Xiao Xi desvanece-se lentamente. O santuário divino desaparece completamente. O atendente então recorda-se de algo. Recentemente, o filho inútil de um oficial chamado Li Seng, de alguma forma, ficou em primeiro lugar nos exames provinciais. É muito provável que ele possua agora o feto divino roubado de Xiao Xi. Outro homem fala calmamente, minha senhora, a poderosa família Li não é alguém que devamos provocar. A mulher sorri friamente, ainda assim, ajudar alguém como este pode ser interessante. Então a sua expressão torna-se cruel. Essa criança é lamentável. Conceda-lhe uma morte rápida. Ela então dá outra ordem. Eliminem a aldeia Ompi por completo. Não podemos permitir que ninguém saiba que a família Jiao descobriu o túmulo do verdadeiro rei. Entretanto, Xiao Xi caminha à frente enquanto mastiga uma folha de erva. Ele suspira e fala com uma figura fantasmagórica flutuante ao seu lado. Mestre, o que significa o ditado? O inventor de figuras funerárias não tem descendentes. O mestre fantasmagórico responde calmamente, significa que a primeira pessoa que o ofendeu teve toda a sua linhagem exterminada. Xiao Xi olha para cima pensativamente, depois um sorriso sombrio espalha-se lentamente pelo seu rosto. Então, quem nos ofender deve ser completamente erradicado. Ele assente respeitosamente. Mestre, você sabe mesmo tudo. A cena muda para uma montanha pacífica e enevoada. Uma mão chapinha na água tentando apanhar um peixe. No rio raso, um grupo de pequenas figuras infantis de porcelana brinca alegremente e apanha peixes. Elas riem e chapinham na água, completamente inconscientes do perigo à sua volta. Escondidos na floresta próxima, a mulher de púrpura e os seus homens armados observam silenciosamente. Os homens desembainham as suas espadas. A mulher sorri de lado. Então estas são as porcelanas funerárias sencientes do túmulo do verdadeiro rei. Se as seguirmos, elas levar-nos diretamente ao túmulo. Sem que eles vejam, outra figura observa dos arbustos. É Xiao Xi. O seu rosto está cheio de preocupação. Ele sussurra suavemente, irmãozinhos. A mulher de púrpura faz uma vênia zombeteira em direção às figuras de porcelana. O seu sorriso torna-se sinistro. Obrigada pela vossa ajuda. As bonecas de porcelana chapinham alegremente pelo rio, celebrando a sua pesca fresca com guinchos alegres. Escondido nos arbustos próximos, Xiao Xi sente uma presença poderosa aproximar-se. Ele agacha-se rapidamente na vegetação rasteira, observando silenciosamente enquanto a mulher de púrpura e a sua escolta emergem lentamente do nevoeiro denso. Mas a sua furtividade falha. O seu pé escorrega. Xiao Xi de repente cai dos arbustos e aterra diretamente em frente às bonecas de porcelana. As 3 pequenas crianças de porcelana congelam em choque. Elas encaram os intrusos em completo silêncio, esmagadas pela pressão aterrorizante que irradia dos estranhos. A aura opressiva da mulher desaparece de repente enquanto ela olha para a confusão desajeitada que Xiao Xi fez. A sua expressão muda de intimidação para pura confusão. Ela inclina-se ligeiramente em direção às bonecas de porcelana trêmulas com um sorriso predador desajeitado, sem saber como lidar com a situação.
As mentes das bonecas de porcelana ficam completamente em branco de terror. Uma delas começa a respirar rapidamente, soltando guinchos agudos enquanto olha para a mulher. De repente, o pânico toma conta dele. Ele agita-se descontroladamente para trás e cai no rio com um enorme salpico, encharcando tudo à volta. A mulher suspira de frustração. A sua aura de fogo reacende-se. Ela genuinamente não consegue entender por que uma simples criança reagiria com um medo tão extremo à sua presença. Mas então ela repara em algo. As crianças de porcelana estão a usar o caos para escapar. Atrás delas, grita um guarda. Os soldados de armadura desembainham imediatamente as suas espadas e correm para a floresta para interceptar as figuras em fuga. Eles avançam pela vegetação densa, os seus olhos treinados a examinar cada sombra enquanto diminuem rapidamente a distância. Um guarda avista as pequenas formas a moverem-se rapidamente pela vegetação e avança. Estão ali. As bonecas de porcelana movem-se desesperadamente pelos arbustos. Olhando para trás com horror, elas percebem que os soldados se estão a espalhar taticamente, formando uma armadilha para bloquear a sua fuga. Um guarda grita ordens para os outros. Cortem-lhes o sentido de direção, cerquem-nas. O esquadrão ajusta rapidamente a formação. Entretanto, a mulher de púrpura sorri de forma incisiva e segue os mais para dentro da floresta. Os perseguidores correm pela floresta. As suas figuras desfocam-se entre as imponentes árvores antigas enquanto correm para diminuir a distância. Mas, de repente, o ambiente começa a mudar. As árvores parecem esticar-se infinitamente para cima, seus troncos crescendo anormalmente altos. A escala da floresta começa a se distorcer. A mulher e o guarda param bruscamente. Eles estão entre plantas enormes e grama altíssima que engole suas figuras por completo. O guarda pragueja com raiva. Como uma mera criança pôde desaparecer assim? Então, uma percepção perturbadora o atinge. A floresta não é apenas densa. Tornou-se antinatural. A grama cresceu monstruosamente alta, e as árvores se erguem como gigantes sobre eles. A mulher examina lentamente os arredores. Seus olhos afiados se estreitam. Ela pode sentir uma estranha distorção mágica torcendo a paisagem. Momentos atrás, um pequeno riacho corria por perto. Mas agora, um enorme rio rugindo bate violentamente contra a margem diante deles. Os olhos da mulher se arregalam de horror. Não foi a floresta que mudou. Sua voz treme ligeiramente. Nós encolhemos. De repente, o guarda grita. Ele desaba no chão, agarrando sua perna em agonia. Mas em vez de sangue e carne rasgada, seu membro quebrado revela um interior branco e oco como porcelana estilhaçada. O guarda olha para cima, incrédulo. Meu corpo. A mulher olha para as próprias mãos. Sua pele agora brilha com um lustre frio de cerâmica. Ela também está se transformando em uma boneca de porcelana viva. O pânico se espalha entre os soldados. Um por um, seus corpos enrijecem e mudam à medida que a maldição da porcelana os domina. A mulher finalmente entende. Seus olhos se arregalam em compreensão. Este é um domínio de fantasmas e deuses. Seu tenente fala sombriamente. Dentro deste domínio, os poderes divinos são suprimidos. Nós nos tornamos nada diferentes de figuras de porcelana comuns. Ele rende os dentes com raiva. Aquele moleque nos arrastou para esta armadilha, mas a mulher rapidamente recupera a compostura. Há uma falha neste domínio. Ela aponta para a frente. As regras se aplicam a todos. Se nós nos tornamos porcelana, então aquele moleque também se tornou. Seus olhos se afiaram com fria determinação. Persigam-no. Os soldados avançam novamente, agora navegando por plantas altíssimas que antes não passavam de grama. De repente, seu caminho é bloqueado por uma estrutura gigantesca. Ela se ergue sobre eles como uma antiga fortaleza feita de destroços. A mulher avança pela grama alta com seu tenente. Seus olhos brilham de excitação. Se este domínio de fantasmas e deuses existe aqui, então nós definitivamente encontramos a tumba do verdadeiro rei. De repente, uma voz familiar ecoa das sombras. Por que demoraram tanto para me alcançar? O grupo olha para cima. Através da folhagem densa, eles veem Xiao Shi parado à distância. Ele acena casualmente para eles. O menino sorri abertamente. Sua pele já começou a brilhar como porcelana polida. Atrás dele, há um ninho escondido de bonecas de porcelana. Ele gesticula alegremente. Por aqui, o tenente sussurra com urgência. Minha senhora, Xiao também se transformou. Se o capturarmos, ele deve saber como reverter a maldição. A mulher assente friamente. Bom, então faremos ele nos contar. O grupo segue Xiao Shi mais fundo na floresta. Logo eles chegam diante de uma fileira de gigantescos vasos de porcelana azul e branca que se erguem até o céu. Mas no momento em que a mulher os vê, sua expressão congela de repente. Sua confiança se estilhaça. Isto não é uma tumba. Sua voz treme. Este é um enorme forno de porcelana, e nós entramos direto no fogo. Enquanto isso, um soldado alcança um canto escondido.
Ele grita para os outros, eu os encontrei. Dentro do espaço escuro, 3 minúsculas bonecas de porcelana se aninham juntas, tremendo de medo. Elas se agarram umas às outras enquanto o inimigo se aproxima. O soldado ri cruelmente. Divertido com o terror delas, ele invoca uma mão espectral gigantesca. A enorme mão fantasma desce para agarrar as bonecas indefesas como se fossem brinquedos. Mas de repente, uma força devastadora desaba de cima. O chão explode com um impacto estrondoso. A mão espectral se estilhaça instantaneamente, e todo o campo de batalha treme com a colisão violenta. De repente, uma força devastadora se choca vinda de cima, atingindo o solo com um poder tremendo. A terra se estilhaça instantaneamente, interceptando o ataque com um estrondo ensurdecedor. No momento seguinte, um membro branco maciço desaba do céu, esmagando-se no chão perto da mulher. Detritos explodem para fora em todas as direções. Da poeira rodopiante emerge um gigante pálido e aterrorizante que se ergue sobre todo o campo de batalha. O monstro abaixa lentamente sua cabeça enorme. Seus olhos brilham com uma luz vermelha sinistra enquanto fixa seu olhar diretamente na mulher. Percebendo a escala horripilante da ameaça, a mulher grita para seus companheiros, corram, todos, corram. Ela e seus guerreiros se espalham em pânico, desviando desesperadamente das rochas que caem enquanto os movimentos do gigante rasgam o chão. A mão colossal desaba com a força de um deslizamento de terra, perseguindo os soldados em fuga que correm aterrorizados, mas não há escapatória. O punho do gigante se choca contra o chão, esmagando vários homens contra a terra enquanto eles gritam por misericórdia. A pressão é esmagadora, quase saltando seus olhos de seus crânios enquanto o gigante aperta seu aperto mortal. Enquanto isso, o monstro esmaga uma parede próxima, enviando fragmentos voando para todos os lados. Atrás dos escombros, várias bonecas de porcelana aterrorizadas são reveladas, escondidas entre as ruínas. A mulher se vira bruscamente. Seus olhos se fixam em uma criança trêmula. No mesmo momento, o gigante agarra seu subordinado Fang Hai do chão. Fang Hai, ela grita. Ela observa impotente enquanto ele é erguido no ar, clamando desesperadamente por ajuda. Mas antes que ela possa reagir, uma das crianças de porcelana rapidamente pressiona um dedo nos lábios, sinalizando para um silêncio completo. A mulher congela. Ela está dividida entre os gritos desesperados de Fan Hai e o aviso da criança para ficar escondida. Seu corpo treme na escuridão enquanto ela luta para compreender o pesadelo que se desenrola ao seu redor. De repente, um olho gigantesco se pressiona contra a parede quebrada. Sua pupila se expande lentamente enquanto examina o interior, procurando por qualquer sinal de movimento. A mulher se achata contra a parede de pedra fria e prende a respiração enquanto o olho enorme passa a centímetros de seu rosto. Milagrosamente, ele não a vê. Aproveitando a oportunidade, a mulher e o sobrevivente restante rastejam rapidamente para fora da fenda, tentando desesperadamente se distanciar do monstro. Ela ofega por ar, seu peito subindo e descendo violentamente. Mas no momento em que ela olha para cima, seu coração congela. Um rosto titânico surge sobre eles. Ele os encara, não com ódio, mas com o olhar curioso de um humano observando insetos. O gigante trabalhador casualmente pega um dos discípulos que se debatia no chão. O homem indefeso balança no ar enquanto o gigante o ergue em direção a uma fornalha crepitante. Então, com um movimento descuidado de seu pulso, o gigante o solta. O homem em gritos cai diretamente no inferno em chamas. As chamas o engolem instantaneamente. Seus gritos agonizantes ecoam brevemente antes que seu corpo seja reduzido a cinzas. Observando a cena horrível das sombras, um dos sobreviventes pragueja em voz baixa. Só agora ele percebe a escala aterrorizante do inimigo que estão enfrentando. Perto dali, escondida atrás de um enorme vaso de argila, a mulher observa silenciosamente o trabalho do gigante. Seu coração queima de raiva. Ela percebe que seu irmão Júnior Seng Sang Xiaoxin provavelmente morreu neste lugar miserável. Nesse momento, uma voz interrompe seus pensamentos, mas não pertence a um monstro. Em vez disso, 3 pequenas figuras de pele de porcelana estão de pé a seus pés. Eles perguntam calmamente se ela também foi vítima da pequena fera honesta da aldeia Umpi. A mulher fica atônita. Ela consegue de fato entender a fala dessas bonecas de porcelana vivas. O líder do trio cospe com raiva. Aquele moleque descarado nos enganou. Ele explica que, nos últimos 2 anos, caçadores de tesouros como eles foram enganados por aquele garoto e lentamente transformados em frágeis corpos de porcelana. E até agora, ninguém encontrou uma cura. Ao ouvir isso, a mulher percebe algo importante. Essas vítimas também estavam procurando o túmulo do verdadeiro rei, o que significa que o garoto que os aprisionou deve saber o segredo para reverter a maldição. Ela afirma sua determinação. Se ela quer escapar desse destino de porcelana, ela deve agir rapidamente. De repente, um dos homens de porcelana com bigode aponta para ela com um dedo trêmulo. Seus olhos se arregalam em reconhecimento.
Você é a segunda jovem dama do clã Xinshanxiao. A mulher olha para baixo calmamente. O homenzinho explica que ele é um cultivador de Quanzhou que a conheceu anos atrás. Mesmo preso dentro de um corpo de porcelana, o mundo marcial ainda parece incrivelmente pequeno. As 3 figuras de porcelana se curvam respeitosamente e se apresentam uma a uma para a segunda jovem dama Zhao. O rosto da mulher fica pálido. Suor frio escorre por sua testa porque ela reconhece um dos nomes. Aquele homem já foi um cultivador do estágio do núcleo dourado, um especialista poderoso que até mesmo sua família trataria com grande respeito. E, no entanto, mesmo alguém como ele foi reduzido a um frágil brinquedo de porcelana pelos esquemas daquele garoto. Ela rende os dentes. A verdade se torna inegável. Aquela criança de aparência inocente na verdade um vilão aterrorizante e descarado. Em outro lugar dentro do forno em chamas, um gigante massivo caminha lentamente através do calor intenso. Em seu ombro repousa um enorme vaso de porcelana azul. Sem cuidado, ele o joga no chão. O vaso se estilhaça violentamente contra o chão. Fragmentos se espalham por toda a parte. E de dentro do vaso quebrado, Xiaoxi rola para fora. Ele cai na gargalhada, claramente aproveitando o caos. Momentos depois, Xiaoxi rola pelo caminho de terra da explosão, caindo violentamente antes de finalmente parar deslizando nos arbustos perto da borda da floresta. À sua frente, um assentamento de fornos brilhantes queima intensamente na noite. Xiaoxi encara o acampamento ardente. Sua expressão gradualmente se torna fria. Ele não consegue entender por que aqueles forasteiros gananciosos das grandes cidades sempre tentam silenciar testemunhas como ele em sua caça ao tesouro. Então, de repente, uma percepção arrepiante cruza sua mente. Os ensinamentos de seu mestre ecoam em sua memória. Uma silhueta escura aparece em seus pensamentos sob uma lua vermelho-sangue, um lembrete de como os verdadeiros cultivadores devem lidar com os inimigos. Os olhos de Xiaoxi ficam mais frios. Já que esses inimigos se entregaram a ele, ele os enterrará todos aqui e garantirá que nenhum saia vivo. Nas profundezas de uma floresta enevoada, antigos guardiões de pedra vigiavam silenciosamente um caminho oculto que levava a um forno secreto, uma rota que forasteiros jamais poderiam encontrar. Xiaoxi subiu correndo as antigas escadas cobertas de musgo, desesperado para alcançar seu destino. Mas em sua pressa, ele perdeu o equilíbrio e tropeçou para frente. Ele colidiu com o chão de pedra com um forte som metálico, faíscas explodindo do impacto. O medo brilhou em seu rosto. Ele rapidamente inspecionou seu pé, o pânico crescendo em seu peito. Somente depois de confirmar que a superfície permaneceu intacta, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Sentando-se por um momento, ele enxugou o suor da testa. Neste momento, seu corpo estava frágil demais para permitir sequer o menor erro. Cuidadosamente, Xiaoxi continuou pelo caminho da falésia. Em seu estado atual, até mesmo um único deslize significaria a morte instantânea. Ele pisou com cautela, testando a pedra irregular sob ele. Então, de repente, ele disparou em uma corrida, atravessando a grama alta. Se ele quisesse sobreviver, teria que tirar vantagem da pressão avassaladora do domínio de fantasmas e deuses que cercava o túmulo do verdadeiro rei. Canalizando a energia ambiente do domínio, Xiaoxi firmou sua postura contra a gravidade esmagadora. Runas se acenderam ao longo de seu braço enquanto o poder respondia ao seu chamado. Com um movimento brusco, ele liberou a energia. Fios verdes do domínio começaram a girar em torno de seus dedos enquanto ele assumia o controle da força circundante. A energia verde fluiu violentamente ao redor de seu braço enquanto ele lutava para controlá-la. Mas a aposta valeu a pena. Ao forçar a pressão do domínio a colidir com a maldição de porcelana do forno, ele gradualmente empurrou as duas forças uma contra a outra. E finalmente, seu corpo começou a mudar. Xiaoxi se endireitou quando a transformação se completou. Sua forma de porcelana desapareceu. Ele havia retornado com sucesso ao seu corpo humano. Com seus sentidos restaurados, Xiaoxi examinou os arredores escuros cuidadosamente, permanecendo alerta para quaisquer ameaças imediatas. Ele desceu mais fundo nas ruínas. Sua pequena figura movia-se silenciosamente por enormes estátuas de dragões antigos esculpidas nas paredes de pedra. Então, de repente, ele notou algo brilhando na escuridão abaixo. Emaranhado em raízes grossas, havia uma estela de pedra dourada, pulsando fracamente com uma energia misteriosa. Xiaoxi tirou um pedaço de carne seca de besta espiritual. Um sorriso confiante apareceu em seu rosto ao se lembrar de sua propriedade oculta. Confiando que a carne seca revelaria a verdadeira natureza da tumba, ele deu uma mordida. Enquanto engolia, ele focou sua mente e tentou romper a ilusão da tumba. Energia espiritual azul irrompeu instantaneamente ao seu redor. Respondendo ao seu chamado, Xiaoxi avançou sob uma enorme lanterna espectral. A barreira da tumba pressionava pesadamente contra seu corpo. A cada passo, a pressão ficava mais forte, ameaçando esmagá-lo contra o chão. Mas ele continuou avançando.
De repente, um rugido aterrorizante irrompeu da escuridão. Pare aí mesmo. Um guardião de pedra colossal apareceu à sua frente. Seu corpo enorme se erguia sobre o caminho. O guardião o avisou que ativar completamente o domínio do fantasma e do deus traria morte certa mesmo para alguém da linhagem de Shao Shi, mas a intimidação falhou. Ao redor deles, as estátuas antigas começaram a rachar e a desmoronar sob a pressão. Shao Shi permaneceu de pé diante do portão brilhante. Seus olhos se estreitaram quando ele finalmente percebeu como o mecanismo funcionava. Seu olhar se voltou para a estela dourada enterrada entre as raízes. Ele começou a decifrar a inscrição esculpida nela. Falava sobre reunir a luz celestial para cultivar o que justo. Mas antes que pudesse continuar a ler, a voz do guardião trovejou novamente. Um pé blindado maciço bateu no chão ao lado dele. A criatura se inclinou e o advertiu com severidade. Controle sua ganância e volte. Então, o guardião revelou algo surpreendente. Ele compartilhava um karma passado com o avô de Xiao Shi. E por causa dessa conexão, ele se recusava a ver o descendente do velho morrer aqui. O guardião apontou para a luz que se desvanecia no céu. Assim que a escuridão total chegasse, o domínio se transformaria em uma armadilha mortal da qual não havia escapatória. Percebendo o perigo, Shao Shi imediatamente se curvou respeitosamente. Obrigado pelo conselho, tio Ramorne. Com um sorriso atrevido, ele rapidamente se virou e correu. Um rastro de energia azul o seguia enquanto ele corria pela floresta que escurecia, competindo contra o pôr do sol. Mesmo assim, Shao Shi não pôde deixar de sentir um pingo de arrependimento. Ele não tinha terminado de decifrar a técnica secreta esculpida na estela dourada. Depois de correr por um tempo, Xiao Shi finalmente desacelerou para recuperar o fôlego. Seu peito subia e descia pesadamente. No fundo, ele ansiava por uma vida normal. Ele queria estudar, passar nos exames imperiais, tornar-se um erudito respeitado como as outras crianças. Mais do que tudo, ele se recusava a se tornar um fracasso. Ele queria provar seu valor e deixar seu avô orgulhoso. Mas, de repente, o céu acima dele ficou de um carmesim profundo e sinistro. Shao Shi protegeu os olhos. Ele reconheceu o fenômeno aterrorizante imediatamente. Os próprios céus pareciam encará-lo com raiva. O sol estava se pondo, e o reino estava entrando em sua fase noturna mortal. Aterrorizado com os espíritos malignos que vagavam após o pôr do sol, Shao Shi forçou suas pernas exaustas a continuar correndo. Ele tinha que chegar em casa antes que a noite caísse completamente. Enquanto isso, de volta às ruínas, vários guardiões bestas menores questionaram seu líder. Por que ele teve piedade do garoto humano? O enorme guardião demônio azul resmungou. Na verdade, ele queria esmagar a criança, mas temia o avô de Xiao Shi. Anos atrás, aquele velho problemático invadiu à força a tumba do verdadeiro rei, sobrevivendo às suas armadilhas por 9 dias inteiros. Apesar de seus melhores esforços para detê-lo, o velho ainda conseguiu roubar o maior segredo da tumba, um método de têmpera de água e fogo. O demônio especulou que o avô de Xiao Shi pretendia refinar seu próprio cadáver em um imortal morto-vivo para enganar a morte. Mas então o demônio considerou algo mais sombrio. E se o velho já tivesse morrido? Durante o último encontro deles, o avô mal parecia um humano vivo. Um vento frio varreu as ruínas. O demônio de repente percebeu algo perturbador sobre Shao Shi também. Ele inalou profundamente e confirmou sua suspeita. Assim como seu avô, o garoto não possuía nenhuma força vital humana. A noite finalmente caiu sobre a floresta. Uma lua azul e fria iluminava as árvores escuras. Shao Shi corria pela vegetação rasteira, desesperado para chegar a um lugar seguro antes que os espíritos aparecessem. Então, de repente, ele parou. Seus olhos se arregalaram de horror. Da escuridão à frente, um vento uivante e estranho começou a soprar. Era tarde demais. Uma sombra enorme ergueu-se lentamente da escuridão. Um único olho vermelho brilhante perfurou a noite. A criatura soltou um guincho de gelar os ossos. Seu rosto grotesco não tinha pele. Sua boca enorme estava aberta, escorrendo saliva. Shao Shi correu desesperadamente pela floresta. Atrás dele, os múltiplos olhos vermelhos do monstro se fixaram nele enquanto seu corpo enorme esmagava as árvores em seu caminho. Ele reconheceu a criatura imediatamente. Este era o espírito maligno sobre o qual seu avô o havia avisado. Um monstro que aparecia ao pôr do sol para ceifar as vidas dos vivos. O chão explodiu quando as mãos gigantes do monstro se chocaram para baixo. Shao Shi mal conseguiu se esquivar. Encurralado e sem opções, Shao Shi pegou seu último pedaço de carne seca espiritual. O medo em seus olhos lentamente desapareceu. A determinação o substituiu. Em vez de correr, ele decidiu lutar. Ele testaria a arte do Ki justo das 3 luzes que havia decifrado da Estela Dourada. Shao ativou a técnica. Um portão espectral apareceu atrás dele. Energia espiritual azul percorreu suas veias. Ele sorriu.
O poder da tumba do verdadeiro rei era muito maior do que as técnicas básicas que ele havia aprendido na escola. Movendo-se mais rápido do que nunca, Shao Shi disparou para frente como um raio de luz azul, passando pelo monstro caveira sombrio. Até mesmo um pequeno fragmento de luz estelar lhe concedeu uma velocidade incrível. Ele finalmente viu a entrada de sua aldeia. O alívio inundou seu coração. Ele estava seguro. Mas, de repente, a energia azul desapareceu. Seu corpo desabou. Shao Shi caiu no chão. O pânico encheu sua mente. Ele havia caído a poucos passos da segurança. O monstro caveira de múltiplos olhos pairava sobre ele. Ele soltou um guincho ensurdecedor diretamente em seu rosto. Shao Shi congelou de terror. Mas antes que a criatura pudesse atacar, uma lâmina afiada de vento cortou o ar. O monstro foi forçado a recuar instantaneamente. Shao Shi olhou em choque. Então, o alívio o invadiu. Entre ele e a morte estava seu avô. O velho permaneceu completamente calmo. Ignorando totalmente o monstro, ele simplesmente disse, é hora de ir para casa e tomar seu remédio. Shao Shi assentiu rapidamente. Mas enquanto olhava para as costas do velho, ele notou algo estranho. Um fedor espesso e carnudo se agarrava ao seu avô. Algo estava muito errado. Eles começaram a se afastar, mas o pesadelo não havia acabado. O monstro rugiu furiosamente. Uma cauda enorme e peluda chicoteou da escuridão. A noite pacífica da vila se estilhaçou com um som cortante e agudo. Um monstro de múltiplos olhos avançou, suas mandíbulas se abrindo para devorá-los. Mas de repente, um raio irregular e amarelo explodiu no ar. Ele atingiu a besta diretamente. Sangue espirrou pelo céu noturno. A criatura foi instantaneamente subjugada. Seu rugido se transformou em um gemido fraco enquanto o golpe devastador o esmagava em submissão. Shao Shi inclina a cabeça para trás e bebe a última gota da sopa medicinal. Ele abaixa a tigela vazia e limpa a boca, aliviado por a mistura amarga finalmente ter acabado. O vapor sobe ao redor de seus ombros enquanto ele se recosta na água quente, soltando um longo e relaxado suspiro. Mas a paz dura apenas um momento. A água de repente começa a borbulhar violentamente. Os olhos de Shao Shi se arregalam de horror ao perceber que não está de molho em um banho. Ele está sentado dentro de um caldeirão de ferro maciço. Pare de me cozinhar, ele grita freneticamente. Mas um cachorro preto por perto ignora completamente seus apelos. O animal segura um pedaço de lenha em suas mandíbulas e o alimenta agressivamente no fogo sob o caldeirão. As chamas rugem ainda mais alto. Shao Shi grita em agonia enquanto a água começa a ferver. Enquanto afunda mais no banho medicinal, a mente de Shao Shi vagueia para o passado. Ele se lembra de seu avô explicando que ele esteve inconsciente por muito tempo. A única razão pela qual ele sobreviveu foi porque o velho ficou ao seu lado dia e noite, alimentando-o com ervas espirituais apenas para mantê-lo vivo. Mas mesmo com essa explicação, ainda há um espaço em branco em sua memória. Shao Shi olha para frente em silêncio. Ele não consegue se lembrar de nada de antes dos 9 anos de idade. Sua mão se move lentamente para o peito. Lá, uma cicatriz enorme e irregular se estende por seu corpo. É uma ferida brutal, uma que deveria ter matado qualquer criança comum. Rumores sombrios começam a se conectar em sua mente. Este ferimento não foi um acidente. Alguém havia aberto seu peito. Eles roubaram seu feto divino, a fonte de seu imenso potencial, e depois o transplantaram para o corpo de outra criança de um poderoso clã aristocrático. Na mente de Shao Shi, os culpados são claros. O crime foi cometido pelo magistrado assistente Li do condado de Shu, tudo para ajudar seu filho inútil, Li Seng, a trapacear para conseguir o primeiro lugar nos exames provinciais. A expressão de Shao Shi escurece. Seu direito de nascença foi esculpido para fora de seu corpo. Ele foi deixado quebrado, incompleto. A raiva queima em seus olhos enquanto ele cerra os punhos sob a água fervente. Por causa da ganância de Li Seng, Shao Shi passou 2 anos inteiros bebendo veneno e se banhando em peçonha apenas para se manter vivo. Finalmente, ele explode. Não serei o único a sofrer hoje. Com um grito furioso, Shao Shi pega uma enorme onda de sopa medicinal fervente. Ele a joga diretamente para fora do caldeirão. O líquido escaldante espirra diretamente no cachorro preto. O pobre animal congela, completamente encharcado no remédio amarelo pegajoso, olhando confuso para o ataque repentino. Shao Shi olha para sua mão pingando e de repente percebe algo. Se seu feto divino foi roubado, então isso significa que ele nunca foi uma pessoa inútil para começar. Um sorriso confiante se espalha lentamente por seu rosto. Mesmo sem o feto divino, ele ainda pode cultivar e se tornar uma lenda por sua própria força. Mas seu otimismo desaparece rapidamente. A ferida na parte de trás de sua cabeça cicatrizou há muito tempo, mas seu avô ainda o força a ficar de molho dentro deste caldeirão medicinal fervente todos os dias. Abaixo dele, o cachorro preto infla as bochechas e sopra ar nas brasas, fazendo as chamas verdes queimarem ainda mais quentes. De repente, Shao congela.
Uma presença pesada se aproxima. A porta rende ao abrir. O avô entra. Sua figura permanece silenciosa nas sombras. Xiaoxi encara o velho, tentando se lembrar de quando seu avô começou a parecer tão perturbador. Sob a luz verde sinistra, o avô parece menos um humano vivo e mais um cadáver ambulante. Xiaoxi recorda o passado. Houve um tempo em que o avô parecia caloroso e vivo. Ele costumava celebrar avanços nas artes secretas de cultivo enquanto orgulhosamente segurava Xiaoxi em seus braços. Mas o homem parado diante dele agora parece completamente diferente. O calor se foi. O rosto do avô de repente se contorce em uma expressão demoníaca. Seus olhos brilham com uma luz carmesim aterrorizante. Ele de repente solta um rugido agudo que ecoa pela sala. As chamas sob o caldeirão surgem violentamente em resposta. O cachorro preto pausa seu trabalho, parecendo exausto e irritado com o estranho surto do velho. Xiaoxi observa em silêncio. Lentamente, a aura aterrorizante desaparece. O avô sai da sala. A porta se fecha com um clique. Xiaoxi se encosta na lateral do caldeirão e exala profundamente, mas o alívio dura apenas segundos. O líquido medicinal escuro começa a agitar-se violentamente de novo. O calor se intensifica ao redor de seu corpo. Xuxi joga a cabeça para trás e cerra os dentes. A verdadeira tortura do banho de têmpera começou. O remédio escuro ferve furiosamente. Xiaoxi sente como se seus órgãos internos estivessem sendo assados vivos. Incapaz de suportar a agonia, ele se debate descontroladamente dentro do caldeirão. Um grito torturado perfura a noite silenciosa. Algum tempo depois, a porta se abre novamente. Xiaoxi tropeça para fora, apoiando-se pesadamente no batente de madeira. Seu corpo treme de exaustão. Do outro lado do pátio, ele vê uma silhueta andando de um lado para o outro dentro de um quarto próximo. É o vovô. O velho resmunga para si mesmo enquanto segura um talismã de mensagem. Xiaoxi percebe o que ele está fazendo. O vovô está tentando contatar o pai de Xiaoxi novamente. Através da fina tela de papel, a voz do vovô ecoa. Ele implora para que o homem retorne e reconheça seu filho, mas a expressão de Xiaoxi se entristece. Ele aperta o peito com amargura. Ele nunca viu seu pai desde que perdeu suas memórias. Dentro do quarto, o vovô está diante do altar ancestral. Ele confessa em voz baixa que sua vida está chegando ao fim. Então, de repente, sua expressão muda. Ele esmaga o talismã de mensagem em sua mão. Sua mandíbula se abre de forma normalmente larga como a de um cadáver. Ele enfia o talismã na boca e o devora, mastigando freneticamente como um animal faminto. Então ele inspira profundamente. A fumaça do incenso queimando flui diretamente para seus pulmões. Seus olhos brilham em carmesim novamente. A fome dentro dele ainda não está satisfeita. Mais tarde naquela noite, Xiaoxi dorme inquieto. Um cheiro estranho invade seus sonhos. Seus olhos se abrem lentamente. Uma sombra escura paira sobre sua cama. O vovô está ali, com os olhos vermelhos brilhantes, saliva escorrendo de sua boca. Estou faminto, sussurra o velho. Ele agarra os ombros de Xiaoxi, prendendo o garoto. Justo quando ele parece pronto para atacar, clang, um barulho alto ecoa do lado de fora. O vovô congela, e então desaparece de repente pela janela em um borrão de movimento. As venezianas de madeira batem violentamente com um vento. Xiaoxi se encolhe na cama, tremendo. Ele diz a si mesmo que o vovô está apenas doente. Ele se recusa a acreditar que o velho realmente quer matá-lo. Mas de repente, uma batida violenta irrompe em seu peito. Uma energia azul explode através de seu corpo. Suas veias se dilatam violentamente. Ele desaba na cama, apertando o peito em agonia. Dentro de seu corpo, a maldição da mão fantasma desperta. Uma garra espectral rasga suas costelas e esmaga seus órgãos. Xiaoxi grita de dor. A supressão do banho medicinal falhou novamente. Ele acorda de um salto, suando frio. Vovô! Ele chama fracamente, mas ninguém responde. A escuridão o cerca. Garras espectrais se erguem do abismo e arrastam sua consciência para baixo, mas de repente, uma percepção o atinge. Ele não pode depender de seu avô para sempre. Xiaoxi se levanta do chão com esforço. Se ele quer sobreviver, ele deve se salvar. A mão fantasma se aperta ao redor de seu coração. Ele só tem uma opção restante, a arte que reta das três luzes. Xiaoxi bate o pé firmemente no chão. Seu corpo trêmulo se estabiliza. Suas mãos formam um selo complexo. Feixes de luz celestial de repente perfuram o céu. Em um mundo onde os deuses desapareceram, Xiaoxi invoca o poder das estrelas. A luz das estrelas desce dos céus. Ela atinge a marca verde amaldiçoada em suas costas. Sob a luz purificadora, a marca da mão fantasmagórica se dissolve. A maldição desaparece. Exausto, Xiaoxi desaba no chão de pedra. Ele aperta o peito, respirando pesadamente. Ele não tem ideia de por que aquela garra fantasma se prendeu ao seu corpo.
Ele olha para a lua silenciosa acima, com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, a grama está encharcada de sangue fresco. O vovô se agacha sobre o cadáver de um monstro enorme. Ele arranca a carne crua da criatura com um deleite selvagem. Segurando um órgão pingando em sua mão, ele sorri. Com um som úmido e crocante, ele morde. Espíritos malignos têm um gosto muito melhor que humanos, ele murmura calmamente. Satisfeito, o velho limpa o sangue de sua barba e ajeita seu coque. Atrás dele jaz o enorme cadáver da besta derrotada, um monstro grotesco com olhos revirados e pele pálida com listras de sangue. Mesmo de pé sob seu corpo massivo, o vovô parece assustadoramente pequeno, mas ele inspeciona calmamente os tentáculos gigantes da criatura como se essa matança horrível não fosse nada incomum. A névoa se apega ao pátio silencioso enquanto a primeira luz do amanhecer se aproxima. De repente, um cutelo bate violentamente em um pedaço de carne. O som agudo quebra a quietude do início da manhã. Escondido atrás da porta, Xiaoxi treme enquanto observa das sombras. Um boato perturbador ecoa em sua mente, sobre uma dieta estranha que supostamente exclui carne humana. Cuidadosamente, ele espia pela fresta da porta. Lá dentro, ele vê a silhueta curvada de seu avô cortando carne silenciosamente na escuridão. Por um momento, a atmosfera parece aterrorizante. Mas, quando os pássaros da manhã começam a cantar, a aura sinistra desaparece de repente. Logo, as ruas da Vila Umpi ganham vida. Os aldeões se reúnem empolgados para seu ritual de oferenda mensal. Eles carregam um porco assado dourado e bandejas de frutas frescas bem acima de suas cabeças enquanto marcham sob faixas brilhantes prometendo paz eterna. No centro da reunião, ergue-se uma enorme e antiga árvore espiritual. Ela se eleva sobre toda a vila como um guardião. Segundo os aldeões, a árvore os protege dos espíritos malignos que vagam à noite. Um por um, toda a vila se ajoelha diante dela. Eles curvam suas cabeças e adoram o espírito que chamam de madrinha. Placas de oração vermelhas pendem dos galhos grossos da árvore, balançando suavemente ao vento. Bem acima da multidão, o espírito da madrinha descansa em um galho grosso. Ela balança seus pés descalços casualmente enquanto observa os aldeões abaixo. Um sorriso brincalhão repousa em seus lábios, mas por trás desse sorriso se escondem pensamentos mais sombrios. Ela preguiçosamente pega uma maçã vermelha brilhante. Assim que Xiaoxi está prestes a dar uma mordida, o vovô de repente agarra seu pulso. Quem te deu essa fruta? Xiaoxi aponta inocentemente para a árvore. A madrinha. O aperto do avô se intensifica instantaneamente. Sua voz se torna fria. Ela não é sua madrinha. Enquanto seus dedos se apertam em volta do pulso de Xiaoxi, a ilusão se desfaz. A maçã fresca de repente apodrece na mão de Xiaoxi, dissolvendo-se em uma nojenta lama roxa. O avô esmaga a fruta podre e a joga de lado. Se ela fosse realmente uma madrinha, ele murmura, todos aqui seriam seus filhos. Lá no alto, o espírito da madrinha congela. Seu sorriso brincalhão desaparece. Ela percebe imediatamente que este velho não é um aldeão comum. O avô silenciosamente afasta Xiaoxi da árvore. Fique longe daquele espírito. Nunca confie nele. Mais tarde naquela noite, Xiaoxi volta para casa para jantar. Ele corre ansiosamente para a mesa, mas sua empolgação desaparece instantaneamente. As tigelas à sua frente estão cheias de uma lama verde espessa, rastejando com escorpiões e centopeias mortas. Xiao aperta o nariz com nojo. Isto é mesmo o jantar? O avô bate com sua mão esquelética na mesa. Seu rosto emagrecido parece aterrorizante. Este veneno é necessário para sua doença. Xiaoxi tenta protestar, mas eu me sinto muito melhor agora. Os olhos do avô brilham fracamente. Beba. Então ele se vira calmamente e vai embora. Antes de sair, ele acrescenta em voz baixa. Eu sei sobre sua recaída na noite passada. Xiaoxi congela. O avô esteve fora caçando monstros a noite toda. Então, como ele poderia saber o que aconteceu no quarto? Fora da casa, algo observa silenciosamente da escuridão. Um olho enorme sem piscar encara a entrada. Esperando, aterrorizado, Xiaoxi se rende imediatamente. Ele levanta a tigela e força o veneno nojento goela abaixo. Uma voz baixa sussurra das sombras. Bom, a casa fica em silêncio. Momentos depois, Xiaoxi ofega violentamente. Parece que seu coração está sendo fervido vivo dentro de seu peito. Mas em vez de matá-lo, o veneno abastece seu corpo com energia. Xiaoxi ativa rapidamente a arte do Qi reto das três luzes. Energia espectral azul explode ao seu redor enquanto ele canaliza o poder das estrelas. Como seu feto divino foi roubado, ele não pode cultivar normalmente. Então ele escolheu um caminho diferente. Ele irá refinar seu corpo físico em um feto sagrado. A luz das estrelas flui para seus meridianos, iluminando seu sistema nervoso enquanto ele força seu corpo além de seus limites naturais. Mais tarde naquela noite, Xiaoxi prepara uma carroça de madeira para a viagem.
Ele carrega um caixote pesado e amarra cuidadosamente os suprimentos no lugar. Usando um pincel, ele pinta complexas runas vermelhas nas rodas da carroça. Este talismã de velocidade tornará a viagem mais rápida, ele explica ao avô. Perto dali, Xiaoxi franze o nariz enquanto segura uma tigela cheia de sangue fresco de cachorro preto. O cheiro é insuportável. Ele se vira para o cachorro preto com um sorriso travesso. Você sabe que a energia jovem mais forte vem de cortar a garganta diretamente. O cachorro congela de terror. O suor se forma em sua testa enquanto Xiaoxi casualmente desenha uma linha em seu pescoço com o pincel encharcado de sangue. O avô ignora as travessuras do menino. Seu rosto emagrecido permanece escondido sob um chapéu de palha enquanto ele se prepara para partir. Uma bússola dourada de geomancia gira descontroladamente antes de travar em uma direção. Antigos portões de madeira rangem lentamente ao se abrir. O talismã é ativado. A carroça de repente avança com velocidade sobrenatural. Suba, grita o avô. Mas Xiaoxi simplesmente corre atrás da carroça, testando os limites de seu corpo recém-fortalecido. Finalmente, ele pula na carroça com um sorriso. A jornada começa. Mais tarde, Xiaoxi pula da carroça em movimento carregando uma cesta de frutas. Ele sobe uma colina gramada em direção a uma solitária tábua de pedra sob uma árvore antiga. Acendendo 3 bastões de incenso, ele se curva respeitosamente. No alto dos galhos, um cadáver pendurado se contorce. Um fantasma pálido com uma longa língua pendurada desce lentamente da árvore. O espírito se curva educadamente. Obrigado pela oferenda. Satisfeito, o fantasma recua para as sombras. Xiaoxi pula de volta para a carroça em movimento. O avô nota sua agilidade aprimorada. O banho medicinal está funcionando. Deveríamos aumentar a dose. O rosto de Xiaoxi fica pálido de horror. Logo eles chegam à Vila Shenyang. Lá, os aldeões adoram um espírito antigo do pagode conhecido como a madrinha. Dentro do pagode senta-se um espírito de monge brilhante. Os aldeões acreditam que sua fé o criou. Em troca, ele protege a região. Mas quando Xiaoxi casualmente começa a comer as oferendas do altar, o espírito do monge abre um olho. Seu sorriso gentil esconde algo muito mais perigoso. De repente, a ilusão se desfaz. O monge se transforma em um gigante monstruoso e enorme e golpeia Xiaoxi com uma garra. O menino mal escapa da emboscada. Lição aprendida: nunca confie na aparência de um espírito. Mais tarde, eles chegam a uma cidade movimentada, cheia de vendedores e vapor de pães frescos. Xiaoxi abre um baú de madeira e monta uma pequena barraca. Dentro há talismãs feitos à mão pelo avô. Como a criação de verdadeiros escritos de talismã requer atingir o reino do feto divino, talismãs genuínos são raros. A maioria dos mestres se torna funcionários do governo em vez de comerciantes. Por causa disso, os talismãs do avô são extremamente valiosos. Logo, 2 estudiosos se aproximam da barraca. Velho Tim, um deles diz com um sorriso. Você voltou aos negócios? O avô acena calmamente. Tenho talismãs de mensagem, amuletos de madeira de pessegueiro, escrituras do tempo. O que você precisar? O homem ri. Pensei que você finalmente tinha passado nos exames e se tornado um erudito. Mas de repente o tom dele baixa. Ouvi algo estranho. Dizem que o velho Di morreu. Por um momento, o ar fica frio. Sob a aba do chapéu, o olho do avô brilha em carmesim. Ele parece menos um homem e mais um monstro. Xiaoxi congela. O suor escorre pelo rosto dele, mas então os eruditos caem na gargalhada. Apenas um rumor. O avô ri com eles. A aura aterrorizante desaparece instantaneamente. Mas Xiaoxi permanece em silêncio porque a piada está perto demais da verdade. Flashes do passado voltaram à sua mente. O avô mastigando velas de incenso na escuridão. Seu rosto esquelético contorcido de fome. Fumaça enchendo seus pulmões enquanto ele consome desesperadamente a energia espiritual. Xiaoxi se lembra de espiar pela porta naquela noite e ver algo aterrorizante. O incenso queimava diante de uma placa espiritual. E nessa placa estava escrito um único nome, Shinin, o nome do avô. Xiaoxi fica paralisado enquanto a verdade lentamente se assenta. Os rumores sobre o avô dormindo em um caixão, os rituais estranhos, a fome sem fim, não eram rumores afinal. Eram a realidade. Uma mulher de roxo de repente se inclina sobre o ombro de Xiaoxi, cumprimentando-o com um sorriso brincalhão. Ela toca seu peito com familiaridade e ri baixinho. Já faz muito tempo desde a última vez que nos vimos. Atrás dela, uma garota tímida vestida de verde se esconde sem convicção, corando enquanto a mulher de roxo provoca Suyan sobre o quanto ele cresceu. As 2 mulheres logo se viraram para ir embora, suas vestes esvoaçando suavemente na brisa. Suyan fica ali completamente confuso, sua mente girando com o contato inesperado. De volta à barraca de talismãs, um velho usando um chapéu de palha perguntava calmamente aos clientes o que desejavam comprar. Moedas tilintam enquanto o pagamento é oferecido.
A mulher de roxo pede 2 talismãs de flor de pessegueiro. Ela deliberadamente entrega o dinheiro para Xiao Xi, que parece um pouco nervoso ao concluir a transação. A mulher se inclina perto demais, provocando-o sobre como sua pele parece lisa enquanto repete o pedido. O rosto de Xiao Xi fica vermelho vivo. Envergonhado, ele rapidamente reorganiza os blocos de talismã de madeira à sua frente para esconder sua expressão. Ele embrulha os talismãs com cuidado e os entrega, ansioso para concluir a venda. Enquanto as mulheres se afastam, a dama de roxo elogia em voz alta o rosto bonito de Xiao Xi. Sua companheira avisa que o garoto ainda pode ouvir tudo, mas a mulher simplesmente ri. Xiao Xi as observa partir, incapaz de tirar o sorriso bobo e apaixonado de seu rosto. De repente, ele se vira para o avô. Eu preciso usar o banheiro, ele diz sem jeito. O avô não se deixa enganar nem por um segundo. Passe para cá. Xiao Xi congela. Ele tenta se fazer de inocente. Não sei do que você está falando. O avô senta-se calmamente na calçada e estende a mão. Ele espera em silêncio pelo dinheiro da venda dos talismãs. Xiao Xi suspira de frustração. Eu não sou mais uma criança. Eu sei vender talismãs de flor de pessegueiro. O avô balança a cabeça. Você ainda precisa do banho medicinal por mais 2 anos antes que seu corpo cresça adequadamente. Xiao Xi faz bico, mas o avô acrescenta outra dura verdade. Você ainda está doente. Farto da explicação vaga, Xiao Xi de repente grita, então que doença eu realmente tenho? O avô responde com completo silêncio. Mais tarde, sua carroça de madeira viaja lentamente por vastas montanhas rochosas. Xiao Xi mastiga silenciosamente um pedaço de comida, mas de repente ele para. Um pensamento perturbador o atinge. Ele olha para o avô sentado em silêncio em meio à fumaça que se dissipa. O velho parece antigo, frágil. Xiao Xi se lembra de um aldeão perguntando ao avô sobre os rumores de sua morte. Ele encara o velho agora, implorando silenciosamente para que ele não morra. Para se distrair, ele pega um pequeno inseto e o joga ao vento. O avô coloca uma mão pesada na cabeça do menino. Ele parece entender o medo não dito no coração de Xiao Xi. A morte é inevitável, ele diz calmamente. Não seja tolo. Xiao Xi olha para ele com olhos preocupados. O avô aponta para o horizonte distante. À frente estão as ruínas de uma aldeia destruída. Paredes quebradas desmoronam sob trepadeiras da floresta. Este lugar foi dizimado por um mal externo. O avô explica, no momento em que seu espírito protetor morreu. Se até espíritos guardiões podem morrer, os humanos certamente não podem escapar da morte. Xiao Xi parece esperançoso por um momento. Então o avô se tornará um espírito madrinha depois que morrer? Assim ainda poderemos nos ver todos os dias. O avô balança a cabeça. Sua resposta esmaga a esperança do menino. Quando eu morrer, o submundo arrastará minha alma para o abismo. De repente, uma risada sinistra ecoa atrás deles. Xiao Xi se vira em choque. Figuras espectrais azuis começam a aparecer do ar. Formas fantasmagóricas giram ao redor da carroça, gargalhando maliciosamente. Xiao Xi aponta para eles em confusão. Se o submundo arrasta as almas, então por que esses fantasmas ainda estão aqui? O avô olha para frente enquanto a carroça continua se movendo. Essas coisas permanecem, ele diz baixinho, porque minha vida foi de desrespeito tanto a fantasmas quanto a deuses. Finalmente, eles chegam à vila Fangsunan, onde uma árvore antiga e massiva cresce perto da beira de um penhasco. Xiao Xi olha para os galhos imponentes. Estranhamente, não há nenhum espírito madrinha vivendo nesta árvore. Na base do tronco há um pequeno santuário. Xiao Xi acende um incenso e faz uma oração. Lá no alto, escondido entre as vigas, um espírito de cabelo verde com chifres de madeira come fruta preguiçosamente. Sua presença por si só protege a aldeia da morte. Mas de repente o caos irrompe nas ruas. Os aldeões se dispersam em pânico. Os oficiais dos 6 portões estão aqui. Xiao Xi olha ao redor, confuso. Um velho sussurra a verdade. Estes são os cães do magistrado, aqui para cobrar impostos. Os oficiais cavalgam violentamente pela entrada da aldeia. Um cavaleiro puxa as rédeas bruscamente, seu cavalo quase atropelando Xiao Xi. A lei do grande Ming, gritam os oficiais. Qualquer um que deva impostos sofrerá 100 chibatadas. Um homem chamado Liu Tan senta-se orgulhosamente em seu cavalo, olhando para os aldeões com um sorriso cruel. Os oficiais dos 6 portões atravessam o mercado, derrubando barracas e apreendendo mercadorias. Um oficial verifica um livro razão. Lu pagou o imposto sobre a terra, mas ainda deve os impostos comerciais. Ele grita em direção a um portão fechado. Lu Zuxi, saia. Como ninguém responde, o oficial começa a contar. Se não sair até eu contar 3, arrombaremos a porta. De repente, uma aura carmesim irrompe de dentro da propriedade. Uma silhueta demoníaca se forma na entrada. O oficial recua. Um aldeão assustado corre rapidamente para a frente. Por favor, parem. Lu Zuxi já está morto.
O oficial franze a testa. Quando ele morreu? Logo após a sua última visita, explica o aldeão nervosamente. Ele se enforcou na árvore da madrinha. Quando os aldeões o descobriram, seu corpo já havia enrijecido sob a estranha luz vermelha da árvore espiritual. Os olhos do oficial se arregalam. Ele entende imediatamente a implicação. O homem ofereceu seu cadáver como sacrifício para implorar vingança à divindade. Um sorriso presunçoso se espalha pelo rosto do oficial, tentando nos amaldiçoar do além-túmulo. Ele ri zombeteiramente. Os oficiais marcham corajosamente em direção ao santuário. Se a madrinha se vingar, grita o líder, então ela está declarando guerra ao grande Império Ming. Nenhum espírito rural pode desafiar a lei imperial. Ele declara arrogantemente que o poder do grande Ming pode aniquilar um deus menor sem esforço. Então ele lança um ultimato cruel. Se a madrinha proteger o espírito vingativo de Lu Zuxi, a aldeia perderá sua proteção. Cada um de vocês será deixado para enfrentar os horrores da noite. Xiao Xi observa, incrédulo. Um mero oficial humano está ameaçando uma divindade em seu próprio território. No alto da árvore, a madrinha se manifesta como uma jovem. Ela come um lanche casualmente enquanto lê um pergaminho. Ela olha para baixo, pensativa. Tal desrespeito pode realmente ser tolerado? Xiao Xi começa a suar de nervosismo. A divindade enfrenta uma escolha terrível. Vingar Lu Zuxi ou proteger o resto da aldeia. Os oficiais entram na casa vazia de Lu Zuxi. A morte não isenta impostos não pagos. O líder declara, tragam o resto da família, mas não há mais ninguém. Um subordinado relata sombriamente. A filha foi vendida. O filho se afogou. A esposa enlouqueceu e desapareceu. Indiferente, o oficial ordena a seus homens que esvaziem a casa. Se não conseguirmos dinheiro, levaremos tudo. Os soldados começam a arrombar portas e revistar a casa, mas os pertences não têm valor. Então um oficial reclama, se não atingirmos a cota de impostos, a diferença sai dos nossos próprios bolsos. Uma solução cruel se forma imediatamente. Se o morto não pode pagar, então a aldeia pagará. Os oficiais se viraram para os aldeões aterrorizados. O ar fica pesado de tensão. O líder os acusa de planejar uma rebelião, mas os aldeões não recuam. Eles seguram suas ferramentas agrícolas com os nós dos dedos brancos. O oficial ri. Todo homem sob meu comando passou nos exames do condado. Mas não somos apenas estudiosos. Uma energia azul explode de seus corpos. Eles revelam suas verdadeiras identidades. Cultivadores abençoados com fetos divinos. O líder faz a ameaça final. Lutem contra nós e vocês morrerão, e suas 9 gerações serão executadas. A coragem dos aldeões desmorona. O medo substitui a raiva deles. Nesse momento, uma mão envelhecida se estende da multidão. Uma bolsa pesada de moedas é oferecida. Paguem o imposto, diz uma voz calmamente. O oficial sorri ao reconhecer o homem. Velho Xin. O avô senta-se quieto na carroça de madeira, o rosto escondido sob o chapéu de palha. Ele cumprimenta o Sr. Liu educadamente. Sr. Liu ri. Você ainda está forte o suficiente para pagar impostos por mais alguns anos. Mas de repente, ele para. Seu nariz se contrai. Um cheiro estranho paira no ar. Sua expressão escurece lentamente. Ele finalmente reconhece o cheiro. É o odor inconfundível de um cadáver. Sr. Liu olha para a carroça em choque. O cheiro está vindo do avô. Sr. Liu de repente aponta um dedo para Xiao Xi. Seus olhos se arregalam em reconhecimento. Então é mesmo você, o lendário menino prodígio número 1 das 50 províncias. Xiao Xi o encara, confuso. Ele não consegue entender por que um oficial tão intimidador de repente parece nervoso perto dele. Sr. Liu sorri educadamente. Bold Jian realmente conseguiu o impossível. Ele diz lentamente, para roubar os segredos do céu e da terra apenas para salvar este garoto. Mas o sorriso desaparece rapidamente. Se você algum dia infringir a lei, ele acrescenta friamente, cairá direto em minhas mãos. Com um aceno de braço, o Sr. Liu ordena a seus homens que confisquem tudo na mesa da barraca. De repente, o avô puxa um punhal do cinto com um som agudo. Ele o crava diretamente no cão preto. O sangue espirra no ar enquanto o cão solta um grito de dor, mas a cena toda é apenas uma encenação. Momentos antes, Xiao Xi havia secretamente derramado um líquido vermelho sobre o cão para fingir o ferimento. O cão atua perfeitamente. Ele desaba no chão, fingindo estar morto. Os oficiais ficam momentaneamente distraídos. Enquanto isso, o avô ignora calmamente as acusações e começa a escrever em uma folha de talismã. Seu pincel se move suavemente pelo papel. Ele está criando um talismã raro na hora. Seu valor excede em muito qualquer quantia em dinheiro. O Sr. Lu e os oficiais assistiam em silêncio, cativados pela habilidade do velho. Quebrando o silêncio, Xiao Xi pergunta de repente, eu era mesmo o erudito infantil número 1 de 50 províncias? O avô nem sequer levanta o olhar de seu trabalho.
Por que o pequeno 10 continua trazendo o passado à tona? Perto dali, o cão preto mastiga silenciosamente uma estranha bolsa vermelha. De repente, o animal a solta e começa a latir agressivamente para o ar. Xiaoxi olha para cima. Algo está errado. Este céu parece estranho. O avô ajeita seu chapéu de palha abruptamente. A escuridão está chegando. Ele murmura. Temos que ir embora imediatamente. Xiaoxi pisca confuso. Ainda é meio-dia. O sol brilha forte no céu, mas o avô ignora os clientes ansiosos que se reúnem ao redor da barraca. Os negócios não importam mais, ele diz. Estamos sem tempo. Seguindo os instintos do velho, Xiaoxi começa a carregar as caixas de talismãs não vendidos de volta para a carroça. Ele levanta uma caixa pesada, mas de repente, a atmosfera mudou. Bem acima do santuário da vila, o espírito da madrinha de cabelos verdes espia silenciosamente por cima do pano do altar. Seus olhos arregalados seguem os viajantes com profunda curiosidade. Enquanto isso, o Sr. Lu guarda a bolsa com o dinheiro dos impostos. Em vez de comemorar, ele imediatamente grita para seus homens arrumarem as coisas. Partimos agora. Imediatamente. Um subordinado parece confuso, mas ainda é dia. A expressão do Sr. Lu se fecha. O campo se torna uma armadilha mortal à noite. Males estranhos vagueiam por estas terras, criaturas que podem facilmente matar até mesmo cultivadores de feto divino. Seu olhar se desvia para a enorme árvore espiritual. O vento sussurra por entre suas folhas. Alguém sacrificou seu corpo para aquela árvore, ele sussurra sombriamente. Recuso-me a estar aqui quando as consequências chegarem. A carroça continua pela estrada solitária. O avô segura uma centopeia viva. O jantar está resolvido. Xiaoxi faz uma careta para a criatura venenosa. Ele odeia esta dieta medicinal rigorosa. De repente, o avô olha para o céu. Sua expressão muda instantaneamente. O sol está se pondo cedo. O céu escurece 15 minutos mais cedo que o normal. Um vento frio varre os penhascos. Xiaoxi aperta os olhos para cima. O panela preta calculou mal o tempo? O avô fita o cão preto trêmulo. Se você não consegue marcar o tempo direito, ele rosna, sua carne vai dar um bom ensopado. O velho encara o sol poente. Eles estão muito longe da Vila Umpi. A noite chegará antes que possam retornar. Xiaoxi examina o horizonte. De repente, ele avista algo. Lá, à distância, um templo solitário se ergue contra a luz que se apaga, um possível abrigo. A carroça de madeira chacoalha em direção à estrutura. Quando chegam, Xiaoxi salta para garantir um lugar para a noite, mas o avô permanece desconfiado. Ele examina os arredores. Este templo estava aqui antes? Xiaoxi para. Ele tenta se lembrar. Não. A paisagem parece perturbadoramente desconhecida. A própria montanha parece ter surgido do nada. Com a escuridão se aproximando rapidamente, eles se apressam para dentro. O interior do templo está completamente arruinado. O telhado está destruído. A luz da lua entra pelo céu aberto acima. Detritos cobrem o chão ao redor de uma estátua sentada e silenciosa. Xiaoxi percebe imediatamente que a porta aberta é perigosa. Ele começa a arrastar pedras pesadas pelo chão para barricar a entrada. Esforçando-se, ele empurra uma pedra enorme. Vovô, me ajude. Mas, de repente, ele levanta a enorme rocha acima da cabeça. Xiaoxi congela. A força que percorre seu corpo o choca. O cultivo da luz estelar não apenas o curou, tornou-o muito mais forte do que qualquer humano comum. Com um estrondo trovejante, ele bate a rocha na porta. A entrada está selada. Então Xiaoxi olha para cima. Ainda há um buraco enorme no telhado. Ele pula para consertá-lo, mas sua nova força o lança muito alto. A gravidade o puxa para baixo. Estrondo. Ele atravessa as tábuas de madeira podre. Xiao olha ao redor, incrédulo. Ele acabou de saltar uma altura impossível. Será que todo aquele remédio alterou meu corpo? A voz do avô interrompe seus pensamentos. Pequeno 10, venha comer. Xiaoxi sai do chão quebrado. Estou indo. Lá fora, o pôr do sol dourado se desvanece. O céu mergulha num crepúsculo profundo. Uma lua fria e azul surge. O reino espiritual desperta. Bem acima da copa da floresta, pés pálidos e descalços movem-se silenciosamente pelos galhos. Enquanto isso, o Sr. Liu e seus oficiais correm sob uma chuva forte. Não chegaremos ao Yamen do condado a tempo, um soldado grita. Então nos abrigaremos no templo. O Sr. Liu ordena. À frente, fumaça sobe de uma estrutura solitária numa colina. Os oficiais levam seus cavalos ao limite. Eles correm desesperadamente em direção ao templo. Bem acima deles, o espírito da madrinha pousa suavemente entre os galhos. Ela segura uma laranja fresca na mão. Seu sorriso calmo observa os oficiais se aproximando. O Sr. Lu de repente sente que algo está errado. Movimento os cerca na escuridão.
A madrinha calmamente dá uma mordida em sua laranja, então a violência explode, a madeira se estilhaça, a estrutura explode em pedaços, sangue espirra pela noite, uma lâmina brilha na escuridão, a cabeça de um soldado cai instantaneamente, o pânico se instala, o ataque é impiedoso, membros voam pelo ar, outro oficial é abatido por trás. Corpos e cavalos são arremessados violentamente para o céu como bonecos quebrados. O esquadrão inteiro é aniquilado em segundos. O Sr. Lu grita enquanto o chão sob ele explode. Uma enorme estaca de madeira emerge da terra. Ela perfura seu peito e o ergue para o alto na noite tempestuosa. Sangue escorre de sua boca. Sua mente entra em colapso sob a aterrorizante pressão espiritual. Através de sua visão enfraquecida, ele vê uma pequena figura descendo do céu, a madrinha. Ela flutua para baixo graciosamente. O Sr. Lu olha para cima, horrorizado. A divindade pousa levemente na estaca de madeira acima de seu peito. Ela calmamente morde sua fruta, olhando para ele sem a menor emoção. Satisfeita, ela salta sobre os soldados restantes. Energia espiritual explode para fora como vinhas invisíveis. Os sobreviventes são arremessados violentamente para o céu noturno. Então a madrinha se vira em direção ao templo. Sua expressão se torna mais séria. Dentro do templo, Shao Shi espia por uma fresta na janela de tábuas. Ele observa o massacre lá fora. De repente, os olhos da madrinha encontram os dele. Shao Shi recua aterrorizado. Suor escorre por seu rosto. Ele percebe a terrível verdade. A divindade já o avistou. Um estalo repugnante ecoa pela noite enquanto o massacre lá fora finalmente chega ao fim. Dentro do templo em ruínas, Shao Shi congela. Ele espera em silêncio, esperando que o monstro arrombe a porta a qualquer momento. Mas, de repente, a esmagadora pressão espiritual desaparece na escuridão. Das sombras, a voz do avô chama calmamente. Você viu? Shao acena lentamente, com a voz trêmula. A madrinha, ela destruiu dezenas de especialistas do feto divino num único momento. Ele se vira para o centro do templo. O avô está sentado ao lado de um caldeirão borbulhante como se nada de incomum tivesse acontecido. O velho mexe o caldo calmamente. Não há necessidade de invejar o poder dela, ele diz casualmente. Um dia, você será capaz de esmagar esses guardas com a mesma facilidade. Shao Shi baixa os olhos. Ele nem consegue imaginar alcançar aquele nível de força aterrorizante. O avô ri baixinho. Você entendeu errado. Com seu corpo atual, o poder bruto não é o objetivo, mas sim sua velocidade, que pode rivalizar até mesmo com a da madrinha. Shao Shi instintivamente assume uma postura de combate. O avô começa a explicar a fraqueza de seus inimigos. Os oficiais dos 6 portões cultivam a arte do Qi justo do coração celestial. Eles se concentram no poder espiritual em vez da força física. Se eles atacarem primeiro, seus feitiços são letais, mas seus corpos são frágeis. Eles dependem inteiramente de seus fetos divinos. O avô gesticula em direção ao campo de batalha lá fora. Se alguém se aproximar rápido o suficiente, eles se desfazem como papel. Ele continua mexendo o caldeirão cheio de veneno roxo rodopiante. O líquido espesso borbulha violentamente sobre o fogo. Você perdeu seu feto divino, diz o avô em voz baixa. Mas esta dieta venenosa está reconstruindo seu corpo em algo muito mais perigoso. Ele entrega a Xiao Shi uma tigela da sopa de cor de pesadelo. Então ele dá a lição final. Ao lutar contra esses conjuradores, aproxime-se instantaneamente. Esmague-os antes que possam entoar um único feitiço. Xiao Shi olha para o caldo roxo borbulhante. Ele percebe algo importante. Este veneno horrível realmente funciona. O avô acredita que o progresso vem apenas do remédio, mas Xiao Shi guarda um segredo. Ele também está cultivando a arte do Qi justo das 3 luzes. Ele pousa a tigela vazia com um som agudo. Como seu feto divino roubado o impede de armazenar energia espiritual, ele escolheu um caminho diferente. Ele usará essa energia para fortalecer seu corpo físico. Uma aura azul fraca cintila ao seu redor. Ao combinar o remédio venenoso com sua técnica secreta, sua velocidade de cultivo dobrará. Shao Shi faz um selo de mão e se posiciona em uma postura meditativa. Energia azul espectral explode para fora, cercando-o como uma chama rugindo. A luz da lua entra pelo telhado quebrado do templo. Fogo verde queima sob o caldeirão enquanto o caldo venenoso continua fervendo. Perto dali, o cão preto dorme pacificamente ao lado das chamas. De repente, as orelhas do cão se mexem. Um sussurro arrepiante quebra o silêncio. O avô senta-se curvado nas sombras. Seu corpo magro treme violentamente. Lentamente, ele levanta a cabeça. Seus olhos vazios se arregalam. O cheiro de carne humana enche o ar. Enquanto Shao Shi permanece profundo em seu transe de cultivo, a contenção do avô começa a se romper. O velho se levanta lentamente. Uma aura demoníaca escura o rodeia. Estou faminto. Ele se aproxima do menino que medita. Sua mão esquelética se estende para a frente.
Seus dedos se curvam em garras enquanto ele luta contra a fome monstruosa que o consome. Não! O avô ruge em agonia. Ele se recusa a ceder. Desesperado para proteger Xiaoxi, ele se joga para trás. Cresce. O velho atravessa a parede do templo e se lança penhasco abaixo. Ele rola violentamente na escuridão do vale abaixo. O barulho tira Xiaoxi de seu transe. Seus olhos se abrem instantaneamente. Ele corre em direção à parede estilhaçada. Muito abaixo, seu avô desaparece na floresta. Xiaoxi suspira aliviado. Ele deve ter ido caçar de novo. Mas quando ele olha para o campo de batalha, algo se move. Um dos oficiais mortos dos 6 portões se contorce. Xiaoxi esfrega os olhos, mas não era um truque. Energia escura começa a girar ao redor do cadáver. O morto se levanta lentamente. Seu rosto se contorce em uma expressão horrenda de morto-vivo. Com um rugido gutural, o cadáver se transforma em um monstro sem mente. Xiaoxi recua aterrorizado. Uma rebelião de cadáveres. O cão preto começa a latir descontroladamente. Abaixo deles, os oficiais massacrados começam a se mover. Ossos quebrados se encaixam no lugar com estalos repugnantes. Uma força invisível arrasta os cadáveres para a posição vertical. Um por um, os soldados mortos se levantam novamente. Seus olhos vazios encaram fixamente a noite. Então um som estranho paira no vento. Uma melodia penetrante. Xiaoxi se pressiona contra a janela quebrada. É o choro sinistro de uma suona, e o som está controlando os cadáveres. Através da névoa espessa, a fonte finalmente aparece. Uma estranha procissão se aproxima lentamente. Estandartes vermelhos ondulam ao vento da noite. Em seu centro, há um luxuoso palanquim vermelho. Por um momento, Xiaoxi quase confunde com uma procissão de casamento, mas seus instintos gritam em alerta. Isso não é uma celebração. Um músico aparece. É um espírito de raposa vestindo trajes cerimoniais vermelhos e tocando a suana dourada. Atrás dele marcha uma tropa inteira de espíritos de raposa. Eles batem tambores e pratos em um ritmo festivo grotesco. A música controla os cadáveres como cordas de marionete. Os oficiais mortos dos 6 portões dançam rigidamente ao ritmo. Forçado a uma performance distorcida, Xiaoxi se afasta lentamente da janela. Mas quando ele se vira, o avô desapareceu. O templo está completamente vazio. O menino aperta com força um talismã de madeira de pessegueiro em sua mão. É a única proteção que seu avô deixou para trás. Ele rasga o papel, mas o pânico rapidamente enche seu coração. Este pequeno talismã é inútil contra os espíritos poderosos que o cercam. Uma voz estridente ecoa de repente pela noite. Convidem o noivo. Dentro do palanquim carmesim, uma figura silenciosa em trajes de noiva espera pacientemente. Os espíritos de raposa cantam mais alto. Convidem o noivo. Seus rostos se contorcem em sorrisos demoníacos. Seus olhos brilham com uma sinistra luz verde enquanto se aproximam do templo. Os oficiais mortos-vivos se juntam à procissão. Seus olhos brilhantes encaram o edifício. A ordem ecoa novamente. Convidem o noivo. As paredes do templo tremem. Xiaoxi está paralisado ao lado da janela. Eles estão vindo para pegá-lo. De repente, o exército de espíritos avança. Talismãs explosivos voam em direção à janela do templo. Mas pouco antes do ataque o atingir, os papéis brilhantes congelam subitamente no ar. Tudo mergulha em um silêncio sinistro. Um gemido assustado quebra a tensão. O cão preto enfia o rabo entre as pernas e foge para a escuridão. De repente, o teto do templo desaba. Enormes pedaços de pedra caíram ao redor de Xiaoxi. Ele se joga no chão bem a tempo. A estrutura inteira começa a desmoronar. Então um punho de pedra colossal esmaga a parede. A barricada explode em poeira. Xiaoxi olha para cima, aterrorizado. A força do monstro é esmagadora. Quando a poeira baixa, algo estranho aparece. O palanquim vermelho agora repousa calmamente dentro das ruínas, intocado. Uma névoa verde se enrola ao seu redor. As cortinas se abrem lentamente. Uma mão pálida emerge. Longas unhas vermelho-sangue brilham ao luar. Suor frio escorre pelo rosto de Xiaoxi. Algo poderoso está lá dentro. De repente, o cão preto avança. Ele mostra os dentes e late ferozmente, postando-se entre Xiaoxi e o palanquim. Xiaoxi sente uma súbita explosão de respeito pelo animal, mas o momento acaba instantaneamente. Uma sombra negra e irregular corta o ar. A cortina levanta-se completamente. Lá dentro, senta-se uma noiva espectral vestida com mantos vermelhos sangue. Seus lábios pálidos se curvam em um sorriso sinistro sob um véu dourado. Então, um enorme espinho negro dispara para frente com uma velocidade aterradora. Xiaoxi congela em absoluto horror. Uma sombra afiada como navalha corta o ar. Erra Xiaoxi por meros centímetros. A onda de choque explode para fora, arrancando-o do chão e fazendo seu corpo rolar violentamente pelo chão estilhaçado do templo.
Ele derrapa até uma parada dolorosa, a adrenalina correndo por suas veias enquanto seus olhos arregalados se fixam na ameaça. O palanquim vermelho permanece silencioso na escuridão. Ele não se move, mas uma pressão avassaladora irradia dele, sufocando o ar. Xiao Shi lentamente se levanta. Seus olhos permanecem fixos nas cortinas fechadas, esperando que o monstro lá dentro se revele. De repente, o mundo gira. Antes que ele possa reagir, Xiao Shi se vê de pé dentro de uma câmara apertada que brilha com uma luz vermelha fraca. Seu coração quase para. Ele foi puxado para dentro do palanquim nupcial. O espaço é estreito e sufocante. Xiao Shi levanta cautelosamente a pesada cortina e espia para fora. Panela Preta está por perto latindo em confusão, incapaz de entender onde seu mestre desapareceu. Mas Xiao Shi rapidamente percebe algo ainda pior. Ele não está sozinho. Uma figura silenciosa senta-se no canto do palanquim. O estranho se vira lentamente. Um rosto pálido aparece sob as abas de um chapéu cerimonial. Xiao Shi olha chocado. O homem está vestido com trajes tradicionais de noivo. O noivo senta-se desamparado dentro do palanquim, cercado por uma energia vermelho-sangue que rodopia. Seus olhos estão opacos e sem vida. De repente, todo o palanquim é lançado ao céu. Névoa verde rodopia violentamente ao seu redor enquanto a carruagem tomba pelo ar. Abaixo, os espíritos de raposa saltam para cima e pegam o palanquim em queda. Eles o levantam sobre seus ombros e continuam marchando em frente. Sonas douradas ecoam pela noite. Símbolos se chocam. Tambores trovoam. A procissão grotesca continua como se estivesse celebrando um casamento. Um espírito de raposa abre bem sua mandíbula para soprar uma trompa enorme. Outro bate símbolos com uma energia maníaca. Deixado para trás nas ruínas, Panela Preta olha para cima em choque. Então, a ficha cai. Seu mestre está sendo levado embora. O cão solta um latido furioso e começa a correr atrás do palanquim voador com velocidade desesperada. Dentro da câmara escura do palanquim, a noiva fantasma finalmente se move. Ela encurrala Xiao Shi. O menino congela enquanto a mão pálida e com garras dela se estende em sua direção. Com um rasgo violento, ela abre suas vestes. Seu sorriso elegante se contorce em algo monstruoso. Fileiras de dentes afiados como navalhas aparecem dentro de sua boca. Então ela avança. Suas mandíbulas se abrem o suficiente para engoli-lo por inteiro. Um grito aterrorizado ecoa pela noite enquanto a procissão fantasmagórica continua correndo pelo céu. De repente, a cortina do palanquim se abre com violência. Xiao Shi é jogado para fora da carruagem. Seu corpo colide violentamente com o chão. Ele rola pela terra e detritos antes de finalmente parar deslizando. Panela Preta corre em sua direção imediatamente, latindo em confusão. Xiao Shi lentamente se senta, atordoado. Ele não tem ideia de por que o monstro o expeliu de repente. Mas antes que ele possa pensar mais, um grito agudo irrompe do palanquim que se afasta. A noiva fantasma grita em puro terror. Ela recua para as profundezas das sombras da carruagem. No peito de Xiao Shi, uma marca de mão fantasmagórica brilha com uma sinistra luz verde. Xiao Shi agarra o peito em choque. A marca da maldição o salvou. Não foi misericórdia. A noiva espírito estava com medo da mão fantasma selada em seu coração. Mas o perigo não acabou. Um som pesado de algo se arrastando ecoa pelo templo em ruínas. Pedra se arrasta contra pedra. Xiao Shi enrijece. É o meio da noite, e outros horrores podem surgir a qualquer momento. Ele precisa se preparar. Xiao Shi espalha papel de talismã amarelo sobre uma mesa quebrada. Seu pincel se move rapidamente enquanto ele desenha runas de proteção. Energia espiritual azul cintila ao redor de sua mão. Ele imita as técnicas que viu seu avô usar inúmeras vezes. Traço após traço, feitiço após feitiço. Sozinho dentro do templo sombrio, Xiao Shi trabalha incansavelmente. A exaustão se infiltra em seus ossos, mas ele não pode parar. Sua vida depende dessas frágeis folhas de papel. Ele levanta um talismã completo e o estuda nervosamente. O suor escorre pelo seu rosto. Esses feitiços rústicos realmente pararão os monstros lá fora? Um por um, ele sela as portas e janelas barricadas com talismãs de madeira de pessegueiro. Cada fresta, cada abertura, tudo deve ser selado. Sua mente divaga para histórias de espíritos malignos que varreram aldeias inteiras do mapa, destruindo até mesmo madrinhas poderosas. A mão de Cão Shi treme contra a parede de madeira. Um pensamento aterrorizante entra em sua mente. Se o vovô encontrar algo assim lá fora, ele sobreviverá? Não. O vovô ficará bem. Cão Shi murmura para si mesmo, mas o templo vazio não oferece conforto. Ele lentamente se recosta no pilar ao lado de Panela Preta. Gentilmente, ele afaga a cabeça do cão. A sua voz torna-se quase um sussurro. O velho pode já ter partido. Uma única lágrima cai na escuridão, e Xiao Shi finalmente admite a verdade que tem evitado. O seu avô pode não ser mais humano.
A lembrança o leva de volta a meio mês atrás. O avô tinha lhe dado um aviso arrepiante. O seu tempo estava a esgotar-se. Desesperado para enganar a morte, o velho criou um plano imprudente. Ele encenaria o seu próprio funeral falso. Ao fingir ser um cadáver, ele esperava enganar os enviados do submundo. O avô arrumou cuidadosamente o altar, preparou oferendas, depois entrou no caixão, com a pele pálida, a respiração superficial. Ele ficou perfeitamente imóvel, imitando a própria morte. Se ele conseguisse aguentar um dia dentro do caixão, talvez pudesse roubar mais alguns anos de vida. Na escuridão, o avô sussurrou para o seu neto: só estou a fazer isto porque não te posso deixar sozinho. Mas quando o caixão se abriu novamente, o homem que saiu não era o mesmo. De volta ao presente, Xiaoxi lembra-se de tudo. O avô mastigando velas de cera como comida, triturando os pavios entre os dentes, abandonou as refeições quentes. Em vez disso, ele inalava a fumaça do incenso a queimar. Mas, eventualmente, nem isso foi suficiente. O avô agachou-se sobre poças de sangue, rasgando carne crua com uma fome selvagem. Os seus olhos brilhavam com uma luz vermelha demoníaca. O apetite por carne humana tinha começado. Blackput choramingou de terror, e Xiaoxi percebeu a verdade. O funeral falso tinha falhado. O avô já estava morto. Um cadáver ambulante a lutar contra a ordem natural. Lágrimas escorrem pelo rosto de Xiaoxi. O velho está a desafiar o próprio céu apenas para o ver crescer. Mesmo que se torne um monstro, mesmo que um dia deseje a carne de Xiaoxi, ele ainda é o avô. A única família que resta a Xiaoxi. Passos pesados ecoam de repente no pátio. O avô voltou. Blackput abana imediatamente a cauda e corre na sua direção. O velho agacha-se e afaga gentilmente a cabeça do cão. O perigo passou. Dentro do templo, o avô vigia o rapaz adormecido. Xiaoxi deita-se numa esteira de palha, exausto dos acontecimentos da noite. O velho não dorme. Ele senta-se ao lado do fogo, cuidando do caldeirão medicinal. O tratamento deve continuar. O avô encara a fumaça que sobe. O seu olho vermelho brilha fracamente. Ele sabe a verdade. Ele está a viver com tempo emprestado, mas jura aguentar só mais um pouco, pelo menos até Xiaoxi crescer. No entanto, no fundo do seu coração, ele entende algo mais sombrio. Um dia, ele pode não ser mais capaz de suprimir o monstro dentro de si. E se esse dia chegar, o avô já tomou a sua decisão. Ele segura o pulso de Xiaoxi gentilmente à luz fraca do fogo. A sua voz ecoa silenciosamente dentro da sua mente. Se eu perder o controle, eu mesmo matarei e o levarei comigo para o submundo. Por que ele se recusa a deixar Xiaoxi sozinho neste mundo cruel e por que, sem orientação, o poder aterrador do rapaz pode um dia destruir tudo? Xiaoxi grunhe com esforço enquanto empurra uma pedra enorme pelo chão, selando a entrada do templo contra a noite que se aproxima. Ele exala pesadamente e limpa o suor do rosto. Por um momento, ele sente-se aliviado. Mas quando ele olha para baixo, a sua expressão muda de repente. O chão debaixo dele parece desaparecer. A perspectiva muda violentamente, revelando uma visão horrível. A encosta agora estende-se infinitamente para baixo, como se a montanha tivesse crescido diretamente para as nuvens. Xiaoxi ofega em choque. Que raio? Ele corre imediatamente de volta para o templo para relatar o estranho fenômeno, mas o avô nem sequer levanta o olhar do caldeirão borbulhante. Nesta terra, o velho diz calmamente: coisas impossíveis acontecem todos os dias. A resposta casual acalma instantaneamente Xiaoxi. A sua admiração pelo avô cresce ainda mais. Ainda curioso, Xiaoxi sobe um dos pilares de madeira dentro do templo e bombardeia o velho com perguntas. Por que é que o templo apareceu de repente? Por que é que as montanhas cresceram? Por que é que o sol se pôs mais cedo? Está relacionado com aqueles espíritos rancorosos? Ele aterra ao lado do avô, olhando com expectativa. O velho acaricia a barba pensativamente. Após uma longa pausa, ele dá a sua conclusão. Estás claramente demasiado enérgico esta noite, por isso vou duplicar a tua dose de medicamento. Xiaoxi cospe imediatamente uma golfada de sopa pela sala. Ele tosse violentamente, horrorizado. O quê? Apesar das suas queixas, o medicamento começa rapidamente a fazer efeito. Enquanto Xiaoxi medita, uma sensação de queimadura acende-se dentro do seu corpo, mas misturada com o calor há uma estranha e fria clareza. Uma energia azul explode de repente à sua volta. A sua velocidade de cultivo parece o dobro do normal. Os olhos de Xiaoxi arregalam-se. O medicamento desencadeou um avanço. Ele consegue finalmente sentir o Qi do Sol e do Luar da arte do Qi justo das três luzes. Mas, de repente, um pensamento estranho o detém. Ele olha em volta do telhado do templo. Espera. Se ele está a absorver o luar, então de onde vem realmente a luz? Xiaoxi sai das ruínas do templo. No momento em que ele sai, a ligação desaparece. O poder desvanece-se instantaneamente. Ele rapidamente volta para dentro.
A energia azul volta à vida em torno do seu corpo. Xiaoxi fica paralisado no lugar. Ele acabou de perceber algo chocante. Dentro deste templo, as leis da realidade são diferentes. Só aqui ele pode absorver a essência do sol e da lua. Ele olha para o telhado despedaçado. Este lugar não é normal. É uma anomalia espiritual. Por um momento, ele considera perguntar ao avô sobre isso, mas imediatamente cobre a boca. Se ele disser alguma coisa, o avô certamente dobrará a dose do remédio de novo. Ele olha desconfiado para o velho curvado ao lado do fogo. Honestamente, o avô provavelmente não sabe nada sobre este lugar. Ele só sabe como preparar aquele remédio de pesadelo. Bem na hora. O avô chama do fogo. Deveríamos aproveitar este ponto espiritual. Xiaoxi não discute. Ele inclina a cabeça para trás e engole o remédio avidamente. Se este templo impulsionar seu cultivo, então ele o usará. Depois de terminarem a sessão de cultivo, a dupla arruma seus pertences e vai embora. Sua carroça de madeira chacoalha pelas estradas íngremes da montanha. Xiaoxi de repente percebe algo estranho. Eles não estão voltando para a aldeia deles. O avô guia a carroça em uma direção completamente diferente. Estamos indo para o festival do sacrifício da lua, o velho explica. Xiaoxi calcula rapidamente o tempo. A celebração dura 3 dias. Se se apressarem, ainda podem pegar o último dia. Logo um grande povoado aparece à distância. Uma aldeia extensa cercada por altos muros de proteção. Eles chegaram à aldeia Yandan. Uma estátua de pedra maciça monta a guarda na entrada. A estátua retrata uma figura estranha cobrindo os próprios olhos. Esta é a madrinha da aldeia Yandan, explica o avô. A carroça entra. As ruas estão lotadas de viajantes ricos vestidos com roupas caras. Xiaoxi olha ao redor, confuso. Por que ninguém está se curvando para a madrinha? O avô bufa. Estes são nobres ricos do condado de Xinyu. Eles estão aqui de férias, não por fé. Xiaoxi rapidamente nota outra coisa. Apesar da grande multidão, quase ninguém está fazendo negócios. Seus olhos se iluminam imediatamente. Oportunidade. Avô, cuide da barraca. Ele diz, eu vou comprar suprimentos. O avô grita atrás dele. Não desperdice nossos talismãs. Xiaoxi pareia a cena nervosamente antes de sair correndo. Algum tempo depois, um cliente se aproxima da barraca. Você tem talismãs de flor de pessegueiro? Xiaoxi olha para cima, surpreso. Sim, claro. O homem vai direto ao ponto. Quantos você tem? Xiaoxi conta os papéis de talismã amarelos em suas mãos. O cliente assente. Vou levar todos. Mas depois de ver a pequena pilha, ele franze a testa ligeiramente. Isso não é muito. Então ele pergunta de repente, foi você quem fez estes? Xiaoxi congela sob o olhar do homem. Mas depois de um momento, ele assente com confiança. Mesmo sem um feto divino, ele ainda pode energizar talismãs usando a arte do Qi íntegro das 3 luzes. Isso torna um verdadeiro mestre de talismãs. O cliente rico simplesmente joga um enorme lingote de prata no ar. Xiaoxi entra em pânico tentando pegá-lo. 50 taéis. Venha comigo e desenhe mais talismãs. Xiaoxi encara a prata, incrédulo. 50 taéis? A ganância substitui imediatamente o choque. Ele rapidamente arruma sua barraca. O cliente o guia para dentro da floresta. Xiaoxi e Panela Preta o seguem. Eles sobem mais fundo nas montanhas. Xiaoxi ajusta o caixote pesado em suas costas. Então, para onde exatamente estamos indo? O servo finalmente se apresenta. Meu nome é Li Guan. Eu sirvo a um jovem mestre que montou um acampamento de caça na floresta. Então ele ri. O jovem mestre quer talismãs de flor de pessegueiro. Para impressionar algumas garotas, Xiaoxi ri educadamente. Mas então ele pergunta casualmente, qual é o nome do jovem mestre? Li Guan sorri com orgulho. Meu mestre é da poderosa família Li do condado de Xuano. Xiaoxi congela de repente. Seu coração dá um pulo. Então Li Guan continua falando. Você deve ter ouvido falar dele. Nosso jovem mestre Li Xiaojin acabou de ficar em primeiro lugar nos exames provinciais. O nome atinge Xiaoxi como um raio. Memórias explodem dentro de sua mente. As pessoas que abriram seu peito, as que roubaram seu feto divino, a família que destruiu sua vida, as peças finalmente se conectam. Este jovem mestre é a mesma pessoa que roubou seu futuro. Li Guan continua se gabando. Todo mundo sabe que meu mestre é um gênio. Então ele ri com arrogância. Claro, nascer na família certa ajuda. Xiaoxi abaixa a cabeça. Seu rosto escurece lentamente. Seus dedos se apertam em volta das alças de seu caixote. Histórico familiar. Em outras palavras, eles tinham o poder de arrancar o feto divino de seu peito. Xiaoxi começa a tremer. Pura raiva enche seu coração. Ele encara as costas de Li Guan. Sua vida inteira foi destruída apenas para dar uma vantagem a um herdeiro rico. Seu punho se fecha com força.
Uma aura sombria e assassina começa a se acumular ao redor de sua mão. Pela primeira vez desde que perdeu seu feto divino, Shao Shi finalmente vê seu inimigo. E nesse momento, ele faz um voto em silêncio. Jovem mestre Li, finalmente te encontrei.